Empresário fica em choque ao ver CEO negro barrado na porta da reunião. A verdade choca. Imagina a cena. Um homem chega com passos firmes no prédio de uma das maiores empresas de São Paulo, prestes a assumir o topo da hierarquia. Jamal Pereira, recém-nomeado CEO, um gigante negro de presença imponente, com um terno impecável e um olhar que já carregava a luta de anos, é parado abruptamente por Ricardo, o gerente de instalações. Ricardo, um homem de semblante fechado, confunde Jamal com um visitante qualquer e o bloqueia na porta da sala de reunião. O choque no ar é instantâneo. Não era apenas uma confusão qualquer, era um choque que rasgava a carne daquelas paredes de vidro lustrado. O sussurro se espalha feito fogo. Como assim barraram o novo CEO na porta? Enquanto isso, Jamal sente um nó gigante apertar sua garganta, o peito arder, um misto de vergonha e revolta que faria qualquer um querer fugir dali. Ricardo não afrouxa o tom. A sessão inicial do gestor revela uma res. O corredor parece encolher. O ruído dos passos, das vozes abafadas, do clique das chaves na mão de Ricardo, tudo compõe uma atmosfera densa, quase sufocante. Jamal, calmo na superfície, mas fervendo por dentro, força um sorriso que não alcança os olhos. A conversa que nasce ali é ríspida. Cada palavra, uma faísca acesa em um barril de pólvora emocional. Não reconheci o senhor, diz Ricardo, a voz grave. Jamal responde firme, mas sem perder a compostura. Sou o novo CEO e mereço o mesmo respeito que qualquer um aqui. O ar vibra com atenção. Pessoas do lado de dentro escutam. Olhos arregalados, bocas semi-abertas. Rostos que alternam entre o choque e uma curiosidade constrangida. Jamal, então, num movimento ousado, convida Ricardo a entrar e sentar-se ao seu lado na reunião. O convite soa quase como um desafio. Uma bomba que explode lento, iluminando inadequações e preconceitos entranhados. Naquela sala de reuniões, onde decisões pesadas se tomam, a atmosfera muda. O que realmente significa inclusão para nós? Isso que aconteceu reflete a cultura que queremos ou que temos medo de encarar? A pergunta reverbera nas paredes. Olhares se entrelaçam, tensos, confusos, às vezes até culpados. A coisa vai muito além de uma porta fechada. É o choque de um sistema resistente, de costumes antigos que teimam em permanecer, mesmo sabendo que o futuro exige outra postura. A inquietação se instala no grupo. Murmúrios, olhares desconfortáveis, gestos evasivos. Tudo conspira para mostrar que essa batalha será longa e muito, muito dolorosa. Mas se Jamal, ele está ali, imóvel na sua dignidade, com a certeza de que terá que derrubar paredes, não só físicas, mas invisíveis, feitas de silêncio e desdém. O empresário que viu tudo aquilo não consegue esquecer a cena. Aquela porta que deveria se abrir com facilidade, que fechou na cara de um líder negro, é um símbolo cru de uma luta ainda não vencida. Vai ser uma guerra silenciosa, um calvário de provações. Jamal sabe disso, mas também sabe que fugir não é opção. O que será que vem a seguir? A empresa vai resistir ao choque?
Ou será que Jamal finalmente vai conseguir que algo novo brote daquele terreno estéril? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O ar vibra, denso e pesado. Os olhares dos presentes trocam cargas elétricas, como se a sala estivesse prestes a explodir em 1000 pedaços. Jamal, firme, observa cada respiração acelerada, cada movimento da plateia que agora sente a tensão, como se estivessem à beira de um precipício. E então a porta se abre com um rangido ensurdecedor. Uma figura conhecida surge. Carla, a vice-presidente de operações, entra com um semblante pálido. Seus olhos estão arregalados, como se tivesse visto um fantasma. O murmúrio na sala se intensifica. O que ela está fazendo aqui? Os pensamentos fervilham entre os executivos. Desculpem, mas preciso interromper. Carla diz, a voz trêmula, quebrada pelo medo. Ninguém a havia visto entrar, absorvendo a tensão que havia subido como um gás inflamável. Desculpa, Jamal, é sobre o seu passado. Eu preciso que você saiba de algo. Os corações disparam. As palavras de Carla ecoam, reverberando em um silêncio ensurdecedor. O quê? Que passado? Jamal força a calma, mas a tempestade dentro dele é incontrolável. A palva que parecia sólida, agora se transforma em uma bolha prestes a estourar. Estou falando sobre o seu pai. Carla continua, mas suas palavras são como facadas. Ele não era apenas um trabalhador comum. Ele estava envolvido em algo muito maior, algo que você jamais imaginou. O peito de Jamal arde com uma mistura de confusão e fúria. O que você quer dizer? Ele pergunta, a voz no limite da explosão. Os olhos dos presentes se fixam nela. Todos aguardam uma resposta que parece não vir. Ele era um dos líderes de uma organização secreta, uma célula de resistência contra a corrupção dentro do setor. E muitos na empresa, muitos da alta cúpula, sabiam disso. Carla revela, um suor frio escorrendo por sua testa. O choque é palpável. Murmúrios cortam o ar e algumas pessoas começam a balançar a cabeça, como se as revelações de Carla fossem um eco distante de algo que conheciam, mas temiam em confrontar. Jamal sente seu mundo girar. É como se o chão fosse tirado debaixo de seus pés. As paredes da sala de reuniões girando em torno dele. A realidade se distorcendo. Isso é uma loucura. Por que você está me contando isso agora? A voz de Jamal se eleva, não conseguindo esconder a desconfiança e a dor. Porque, Carla respira fundo, a razão pela qual você foi barrado não foi só preconceito. Havia uma ordem. Eles queriam impedir que você chegasse aqui. Eles têm medo do que você pode representar. O seu pai, a luta dele, a verdade. É uma ameaça ao sistema que aqui se instalou. Uma onda de choque percorre a sala. Cada rosto, que antes refletia curiosidade e perplexidade, agora transforma-se em uma máscara de horror. O empresário que observa tudo isso sente que a história que presenciou, o ato de discriminação, era apenas a ponta do iceberg.
Jamal, ofegante, finalmente compreende que está em uma guerra silenciosa, muito maior do que ele mesmo. Agora, não se trata apenas de quebrar preconceitos. É sobre desvendar segredos traiçoeiros que podem vir a arruinar não apenas sua carreira, mas tudo o que ele é. Você precisa saber a verdade sobre o que realmente está acontecendo aqui, Jamal. E eu quero te ajudar, Carla diz, enquanto o resto da sala digere a bomba lançada. O que estava guardado nas sombras agora se agita. Alguém está escondendo mais do que se imagina. Prepare-se, porque o verdadeiro adversário não está do lado de fora. Ele está escondido bem aqui, em quem você confiou por tanto tempo. Carla conclui, e a sala se enche de expectativa, enquanto Jamal se prepara para encarar não apenas seu passado, mas um futuro ameaçador, repleto de traições ocultas. O silêncio se instala. As palavras de Carla vibram na realidade de cada um que estava presente. O caminho de Jamal apenas começou, mas a verdadeira batalha agora se revela ameaçadora, e um único pensamento domina: quem realmente pode ser confiável em sua nova missão? A sala, que antes parecia um campo de batalha, agora é um velório de expectativas. O silêncio planar pesado como uma neblina maculou a visita de Carla. Os olhares se entrecruzam, como se tentassem decifrar o enigma que se desdobrava entre eles. Jamal, com cada fibra do seu ser, ainda absorvendo as palavras bombásticas, sente a adrenalina percorrer suas veias. A voz dele é um sussurro nervoso, quase um eco distante. Mas antes que Carla possa responder, um estrondo. A porta da sala se abre com força, e um grupo de homens entra. Eles vestem ternos escuros, rostos impassíveis, como sombras invadindo um espaço sagrado. No meio deles, reconhece um rosto: Miguel, o ex-CEO que havia sido deposto meses antes. O arrepio percorre a espinha de Jamal. Aquela figura, com um sorriso sardônico, não traz boas lembranças. Ah, que momento emocionante, Miguel diz, a voz impregnada. A tensão explode. Jamal sente seu coração acelerar. O que você sabe sobre meu pai? A luta está estampada na sua mandíbula. Os outros na sala, agora atônitos, sentem o clima pesando ainda mais. Ele era um idealista. Acredite, eu conheci os métodos dele, responde Miguel, com um olhar que mistura desprezo e respeito. Mas você não devia ter vindo. Existem coisas que é melhor deixar enterradas. Neste momento, o clima se rompe com um grito. Um dos homens ao lado de Miguel, um tal de Henrique, ergue a mão como se quisesse calar o tumulto. Não se enganem. Jamal não é a única ameaça. Ele é só o começo. E agora a gente vai cortar a raiz do problema. Os olhos de Jamal se arregalam. O chão parece abrir sob seus pés. Cortar a raiz? Que merda você tá falando? A dúvida e a raiva se misturam em sua voz. E sorri, e seu semblante se ilumina com malícia. Você realmente não sabe? Esse jogo não é só sobre seu pai. A verdade é que você pertence a nós. Há anos. Como uma lâmina afiada, cada palavra corta a realidade que Jamal conhecia. O ar se escurece ao seu redor. Pertencer a vocês? O que você está insinuando? A raiva agora fervia em seu peito. Seu pai fez uma escolha, e você herda essa escolha. Você é parte de algo muito maior
do que uma simples empresa. Jamal, você sempre foi uma peça no nosso tabuleiro e nada mais. A diferença é que suas cartas acabaram de ser reveladas. O eco de sua voz reverberava conforme a sala mergulhava em um caos silencioso. As expressões ao redor misturavam medo e confusão. Carla, pálida, tentava processar a revelação, enquanto Miguel observava com um sorriso satisfeito. Jamal lembrava-se de cada esforço, cada lágrima. A luta que o levou àquele cargo agora parecia uma armadilha. Isso não pode ser verdade, Jamal exclamou, o tremor na voz traindo a fissura em sua confiança. Não sou uma peça de xadrez em um jogo que não joguei. Henrique amassou um papel que trazia nas mãos. Acho que você não entende. Já tá jogando e agora precisa decidir. Você luta com a gente ou contra nós? E lembre-se, o preço de recusar pode ser a sua vida. Corações acelerados. Um arroto de emoções prestes a explodir. Jamal sentiu um frio na espinha. Uma sensação apocalíptica que agora dominava cada canto do seu ser. Ele se vê em uma encruzilhada inesperada. Um adversário não só no mundo corporativo, mas em uma batalha por sua alma. Enquanto a sala se tornava uma panela de pressão prestes a explodir, a única coisa que preenchia sua mente era um pensamento turbilhonante. Quem realmente eram seus aliados? E mais importante, em quem ele poderia confiar? O futuro de Jamal não estava apenas em suas mãos, mas envolto em uma teia de segredos, traições e uma guerra invisível que se desenrolava bem debaixo de seus pés. E a verdade, assim como os rostos ao seu redor, ocultava um mistério sombrio que clamava por revelações. O caos começava quente, mas a sombra da dúvida emperrava ainda mais a decisão que teria que tomar a seguir. O silêncio se instala como uma neblina pesada, cada segundo se arrastando enquanto a sala engole as palavras explosivas de Henrique. O ar é pulsante, como se os presentes respirassem a mesma tensão elétrica que agora contamina o ambiente. Uma vibração estranha reverbera nas paredes de vidro. As sombras crescem e os olhares, uma mistura de medo e confusão, se concentram em Jamal. Mas tudo muda em um instante. Na pressão do momento, uma vibração aguda começa a emergir. Um som que perfora o ar como um grito de alerta. A tela de projeção na parede começa a piscar. Jamal, perplexo, foca na tela, os olhos arregalados. É um vídeo. As imagens, inicialmente desfocadas, se tornam claras. Uma cena que desafia a realidade. O vídeo mostra um grupo de homens, reconhecíveis como executivos da empresa, reunidos em um espaço clandestino. O coração de Jamal dispara. Todos eles em um círculo, discutindo um plano. Um plano que não apenas menciona seu nome, mas também o de seu pai. Palavras como limpar e fazer desaparecer ecoam confusamente. Cada palavra, um golpe que atinge seu estômago. As mãos de Jamal, mais uma vez, se apertam em punhos, cada mensagem sendo uma facada. Estamos prontos para eliminar a ameaça, afirma um deles com um tom confiante, como se suas vidas dependessem disso. O ambiente da sala de reuniões agora parece prestes a desmoronar. O ex-CEO Miguel, cuja presença costumava ser intimidante, agora se retira para um canto, seu sorriso se dissipando em um semblante de pânico. Não pode ser, Carla grita, enquanto um gestículo nervoso
faz as folhas do portfólio nas mãos dela voarem. Todos os olhares se voltam para ela, a confusão estampada em suas feições. A frustração toma conta. Isso não é verdade. Vocês não podem apenas... Silêncio! Henrique corta a fala de Carla, os olhos brilhando de um brilho peculiar. Ele avança em direção à tela, a expressão agora carregada de um poder oculto. Sua vida nunca esteve apenas nas suas mãos. Os rostos dos presentes viram pálidos. Jamal sente o chão tremer sob os pés, a dor e a traição sufocando-o simultaneamente. A imagem na tela agora exibe um momento ainda mais chocante. Seu pai, não apenas um trabalhador, mas um homem que participou ativamente de uma rede secreta, agora revelado como traidor dentro da própria organização. A decepção e a raiva vão além das palavras. A verdade que antes era uma sombra entre eles, agora se torna um monstro. As janelas do prédio, normalmente reflexivas, agora acumulam a pesadez das revelações, como se a própria estrutura estivesse ciente do que se desenrolava. Muitos executivos, antes afiados, estão visivelmente abalados. Alguns murmuram, enquanto os olhos de Jamal estão focados apenas em Henrique, a fúria crescendo até um ponto de combustão. Por que você está fazendo isso? Rosna Jamal, a voz embargada de emoção. O que você realmente quer de mim? Henrique sorri, mas desta vez é um sorriso que não alcança os olhos. Seu pai sempre foi o problema, e você é apenas a solução que precisa ser controlada. Nós sabemos o que você pode fazer. Você não é só um CEO, Jamal. Você é a chave para um futuro muito maior e mais poderoso. Uma onda de choque percorre a sala. A ideia de controle e poder se expandindo nas mentes dos executivos amedrontados. O que antes era uma reunião corporativa voltou-se em um teatro de emoções e verdades cruéis. E em uma fração de segundo, a realidade de Jamal se transforma. Ele está cercado não apenas por rivais, mas por manipuladores que moldaram sua vida desde o início. Não sou uma marionete para ser puxada por suas cordas. Sua voz ecoa firme como uma declaração de guerra. Neste momento, uma nova reviravolta explosiva rasga a tensão, como uma lâmina afiada. Do fundo da sala, um novo personagem se destaca. Uma mulher cuja presença irrompe como um trovão. É Ana, sua irmã, que ele acreditava estar vivendo longe, e com um olhar que transborda adrenalina, brada em voz alta. Você não sabe tudo, Jamal. Não sabemos nem metade do que realmente está em jogo. A sala inteira gira. As conexões se emaranham como um labirinto, e o caminho iluminado que Jamal achava ter diante de si, agora se transforma em sombras ameaçadoras. O que mais está escondido? O que Ana conhece que pode mudar tudo? A tensão alcança um ápice ensurdecedor. Jamal precisa escolher: continuar neste jogo mortal ou desvendar um novo capítulo de sua vida que sacrifica o que ele conhece. O futuro que se aproxima parece uma tempestade prestes a estourar. O silêncio na sala era ensurdecedor, como se o ar houvesse sido drenado, deixando apenas uma tensão palpável a pairar. Jamal olhava para Ana, sua irmã, que agora ocupava o centro das atenções. As opções se esgotavam como um relógio, os ponteiros se movendo lentamente em direção ao inevitável confronto. O olhar de Henrique, agora um predador em busca de sua presa, brilhava com malícia. O fechamento de uma porta que nunca devia ter se aberto parecia tratar-se de uma decisão que poderia custar não apenas a própria vida,
mas todo o legado construído. Ana, você tá aqui, mas não tem ideia do que você tá se metendo. Jamal exclamou, a adrenalina pulsando em suas veias. Ela não recuou, olhos determinados, enquanto o resto da sala simplesmente observava a cena, como se ela fosse uma película projetada. Você precisa entender, Jamal. O que sabemos agora vai te libertar. Ele sentiu a pressão no peito, um peso que quase o derrubava. Antes que pudesse digerir todo aquele emaranhado, algo, um estrondo, fazia toda a sala tremer. Um clarão ofuscante iluminou o ambiente, seguido por um golpe ensurdecedor e o barulho de vidro se estilhaçando. O grupo parou, as expressões de espanto e confusão estampadas em seus rostos. Da mesa de conferências, um assento era lançado contra a parede, fazendo o som agudo ecoar como um disparo. O pânico se instaurou. Jamal virou-se rapidamente, quase sem ousar acreditar no que via. Disfarçado entre os executivos, um novo agente do caos emergia. Lúcio, um antigo colega de trabalho de seu pai, agora se erguia, sua presença carregando uma aura de traição. Ele segurava uma arma, apontando para Jamal e Ana. Eu não posso deixar que vocês revelem a verdade. Sua voz era um tom baixo e gélido, desprovido de qualquer humanidade. Mais murmúrios preencheram o espaço, uma onda de pânico e medo. Você tá louco, Lúcio? Miguel interveio, já um passo atrás de Henrique. Nem sonhe com isso. Você não pode fazer o que está pensando. Mas Lúcio, frenético, já havia cruzado a linha. As balas da verdade estavam prestes a disparar. Seu pai foi uma ameaça. E você é a continuação disso. Ele gesticulou, como se cada palavra pudesse derrubá-los a todos. Seus negócios, suas conexões, tudo precisa acabar aqui. Mas, justo nesse auge, algo inesperado aconteceu. Uma explosão tremenda irrompeu de fora da sala, fazendo as paredes vibrarem e o teto balançar. As luzes falharam, criando um jogo de sombras. Num instante, a realidade tornou-se um pesadelo. A fumaça começou a invadir o ambiente e o pânico tomou conta. O som de sirenes ao longe tornava-se uma trilha sonora sinistra. Folhas voavam, o cheiro de pólvora preenchia o ar, e todos, agora, lutavam por um equilíbrio entre a verdade e o caos. A sala se tornara um campo de batalha, com todos em busca de escapar do que estava se desenrolando. E em meio daquele turbilhão, uma verdade irrompeu. Ana, com o rosto pálido, gritou: Jamal, ele não é quem você pensa que é. Os olhos de Jamal se fixaram em sua irmã. O que ela estava insinuando? E um espaço apinhado de incertezas. Cada palavra carregava um peso insuportável. O quê? A incredulidade transbordava em sua voz. Ana, o que você quer dizer? Lúcio questionou, visivelmente desequilibrado pela nova revelação. Ele não é seu aliado, Jamal. Ele é um dos principais responsáveis pela morte do nosso pai. Ela respirava pesado, a agonia em seu peito quase insuportável. A explosão de uma nova camada de traição se despedaçava como cristal diante de Jamal. A realidade desmoronava ao seu redor. As conexões, os vínculos que ele pensara serem sólidos se tornavam puro lodo. No calor do momento, uma única ideia dominava sua mente. Como alguém que sempre acreditara em suas próprias verdades poderia agora lidar com essa nova faceta do mundo que o cercava? A fumaça se misturava à confusão,
e tudo estava prestes a entrar em colapso à sua volta. O que mais estava escondido? E quem poderia realmente ser confiável? A sala tremia, não só pelas explosões externas, mas pelo próprio abalo de uma vida que nunca mais poderia ser a mesma. O silêncio na sala era ensurdecedor, como se o ar houvesse sido drenado, deixando apenas uma tensão palpável a pairar. Jamal olhava para Ana, sua irmã, que agora ocupava o centro das atenções. As opções se esgotavam como um relógio, os ponteiros se movendo lentamente em direção ao inevitável confronto. O olhar de Henrique, agora um predador em busca de sua presa, brilhava com malícia. O fechamento de uma porta que nunca devia ter se aberto parecia tratar-se de uma decisão que poderia custar não apenas a própria vida, mas todo o legado construído. Ana, você está aqui, mas não tem ideia do que você está se metendo, Jamal exclamou, a adrenalina pulsando em suas veias. Ela não recuou, os olhos determinados, enquanto o resto da sala simplesmente observava a cena como se ela fosse uma película projetada. Você precisa entender, Jamal. O que sabemos agora vai te libertar. Ele sentiu a pressão no peito, um peso que quase o derrubava. Antes que pudesse digerir todo aquele emaranhado, algo, um estrondo, fazia toda a sala tremer. Um clarão ofuscante iluminou o ambiente, seguido por um golpe ensurdecedor e o barulho de vidro se estilhaçando. O grupo parou, as expressões de espanto e confusão estampadas em seus rostos. Da mesa de conferências, um assento era lançado contra a parede, fazendo o som agudo ecoar como um disparo. O pânico se instaurou. Jamal virou-se rapidamente, quase sem ousar acreditar no que via. Disfarçado entre os executivos, um novo agente do caos emergia. Lúcio, um antigo colega de trabalho de seu pai, agora se erguia, sua presença carregando uma aura de traição. Ele segurava uma arma, apontando para Jamal e Ana. Eu não posso deixar que vocês revelem a verdade. Sua voz era um tom baixo e gélido, desprovido de qualquer humanidade. Você está louco, Lúcio. Miguel interveio, já um passo atrás de Henrique. Nem sonhe com isso. Você não pode fazer o que está pensando. Mas Lúcio, frenético, já havia cruzado a linha. As balas da verdade estavam prestes a disparar. Seu pai foi uma ameaça. E você é a continuação disso. Ele gesticulou, como se cada palavra pudesse derrubá-los a todos. Seus negócios, suas conexões, tudo precisa acabar aqui. Mas justo nesse auge, a sala treme com uma nova força. Um barulho estrondoso invade o espaço, vindo de fora, e uma sombra gigante se projeta pela janela. Todos voltam-se para ver um helicóptero de combate sobrevoando, suas lâminas batendo ferozmente. O ar ficou impregnado com o cheiro de fumaça e metal. Uma voz ecoa pelo alto-falante do helicóptero, cortando o clima tenso. Jamal Pereira, você tem 5 minutos para se entregar. Participe da Operação Pacífica ou as consequências serão severas. Jamal mal tinha palavras. O chão sob seus pés parecia desmoronar, enquanto a realidade desmoronava ao seu redor. Estava em um jogo maior do que ele jamais poderia imaginar. O que está acontecendo? Quem são eles? Ele olhou para Ana, buscando alguma resposta, mas ela apenas balançou a cabeça, assustada. Henrique aproveitou o momento de distração. Com um movimento rápido, ele foi em direção a Lúcio, e os dois trocaram um olhar cúmplice. Você não me surpreendeu, Lúcio. Sempre foi um peão neste tabuleiro, Henrique disse, tirando uma pequena bomba do paletó. Agora você pode fazer o que for preciso,
Mas toda a verdade sobre o passado de Jamal deve morrer aqui. A sala se tornava ainda mais caótica. Os membros da equipe, antes todos alinhados, agora estavam divididos. Alguns começando a procurar saídas, enquanto outros murmuravam sobre o que deveria ser feito. Carla, que tinha se mantido quieta até agora, gritou: "Isso é loucura! Se entregarmos, tudo o que lutamos para construir vai acabar em ruínas." Um novo giro na trama atingiu Jamal. A bomba, pela maneira como Henrique a segurava, não era apenas uma arma. Era a chave para verdadeiras revelações. Num ato de desespero, Lúcio sorriu e retornou seu olhar para Jamal. "Você não sabe, mas tem algo mais que seus pais esconderam. Um segredo que envolve você e essa empresa muito além do que você imagina." O tempo congelou. Jamal viu o estelhamento de sua crença no que conhecia como realidade. A cada instante, a pressão aumentava. A adrenalina fervia em suas veias. O que ele não sabia? O que mais poderia se revelar sobre seu passado? Ana olhou para ele com olhos arregalados. "Jamal, é hora de escolher. Lute ou fuja. Mas entenda, a verdade pode não ser como você sempre a conheceu." E, com essas palavras, o helicóptero pousou abruptamente, a porta se abrindo, revelando figuras encapuzadas que corriam em direção ao prédio, a urgência em seus passos ecoando como um chamado para a batalha. O futuro do legado de Jamal se tornara uma corrida contra o tempo. Quem realmente são seus aliados? A pergunta ecoava em sua mente, enquanto o caos se tornava cada vez mais palpável. Assim como o ar começava a se encher de fumaça e a tensão disparava, ele soube que suas escolhas agora moldariam o que estava por vir. O silêncio se instalou como um manto pesado, preenchendo a sala em um momento que poderia ser eternamente expandido. Jamal sentiu o calor da adrenalina pulsando em suas veias, cada segundo se arrastando num cenário de caos iminente. O olhar de Ana, iluminado por uma mistura de medo e determinação, mantinha sua atenção firme. Descer com um helicóptero como protagonistas de uma cena de ação, o tempo era precioso e o inimigo parecia estar se aproximando. Quem realmente são seus aliados? As palavras de Ana ecoaram na mente de Jamal, enquanto o pânico se tornava um turbilhão de emoções. De repente, o diálogo foi interrompido por um som ensurdecedor. Um alto rugido, que parecia pulsar pelas paredes. A porta da sala se abriu com um estrondo, e um grupo de soldados irrompeu, uniformizados e armados, o olhar decidido em seus rostos. Os corações pulsavam acelerados, cada membro da equipe se amontoando em um misto de confusão e pavor. "Alto, todos vocês!" gritou um dos soldados, uma figura imponente com uma cicatriz na bochecha, alguém que emanava autoridade com cada fibra do seu ser. "Estamos aqui para prender os responsáveis por crimes contra a empresa e por um problema muito maior que vocês conseguem perceber." "O que vocês querem de nós?" Lúcio gritou, agora visivelmente acuado, a arma trêmula em suas mãos. Mas antes que ele pudesse reagir, o líder dos soldados avançou, pegou a arma e a lançou longe, como se fosse um brinquedo quebrado. O pânico tomou conta da sala quando os outros soldados cercaram as saídas, cada um olhando intensamente para os presentes, como, de forma abrupta, as luzes se apagaram. Um escuro completo envolveu a sala e o desespero subiu. Todos respiravam pesadamente.
As vozes começaram a se misturar em murmúrios nervosos, enquanto alguns tentavam encontrar um caminho para escapar, enquanto outros se gritavam para acalmar. Quando as luzes se acenderam novamente, uma figura inesperada estava em pé ao centro da sala. Era Sofia, a mãe de Jamal, que ele acreditava ter morrido anos atrás. Seus olhos, cheios de dor, encontraram os de Jamal. Você não pode confiar em ninguém, filho. Sua voz carregava um peso que desafiava os limites da realidade. A verdade é que eu fugi para proteger você. O choque era palpável. Jamal sentiu como se o chão estivesse se abrindo abaixo dele. Como? Você está viva? Ele mal conseguiu formular as palavras. A sala, que já vibrava com tensão, agora era um campo minado de emoções conflitantes. O olhar de Miguel se tornou uma máscara de incredulidade, e Henrique observava visivelmente frustrado. Eu era parte de tudo isso antes, e por isso tive que me esconder. Sofia começou. O que vocês não sabem é que essa empresa é uma fachada para um sindicato do crime. O que seu pai fez, o que eu escondi, isso tudo levou a uma guerra que está prestes a começar. Cada palavra dela soava como uma bomba, explodindo a realidade que Jamal conhecia ao mesmo tempo em que invadia seu coração com uma dor aguda. Ana, eu lhe disse. A mãe continuou, os olhos fixos no rosto dos soldados. Se eles encontrarem você ou Jamal, não haverá volta. Neste momento, todos sentiram a tensão disparar. O clima que antes repleto de medo, agora se tornava uma batalha por verdades ocultas, camadas de traição reveladas, um conflito que se estendia além de suas vidas individuais. Com o rosto tomado pela determinação, Ana gritou: se a nossa vida está em jogo, então temos que lutar. Se essa empresa é o que você diz, não podemos deixar que isso continue. Mas antes que ela pudesse terminar, Sofia ergueu uma mão, interrompendo-a. Cuidado, Ana. Eles não estão sozinhos. Ao longo da frase, os soldados que até aquele momento pareciam em suas costas, avançaram como um bando de predadores, prontos para capturá-los a qualquer custo. Com a sala cheia de gritos e o ambiente estrondando, Jamal sentiu o peso do mundo em seus ombros. A pergunta que bombeava em sua mente agora ressoava mais forte do que nunca. Quem era realmente o aliado e quem representava a traição ocultada? O caos se desenrolava diante deles. Cada pessoa dentro daquela sala se tornava uma peça em um jogo de tabuleiro que eles ainda não compreendiam. E no centro de tudo, a figura de sua mãe, que se tornava tanto uma revelação quanto um mistério, cada vez mais envolta em segredos que agora pareciam mais sombrios do que nunca. E a verdade, como a poeira levantada por uma batalha, pairava no ar, prestes a obscurecer o futuro de todos ali presentes. O silêncio na sala era ensurdecedor, preenchendo o ar denso com uma expectativa insuportável. Jamal sentia a adrenalina pulsando em suas veias enquanto olhava para sua mãe, Sofia, que aparecia como um fantasma do passado. O caos iminente se tornava mais palpável com cada segundo que passava. O soldado. As palavras de Sofia reverberaram como um trovão. Jamal sentia-se paralisado. Os contornos de sua realidade começaram a se desfazer. O que mais estava escondido? Ana, sua irmã, caminhou um passo à frente, os olhos brilhando com uma determinação quase desesperada. Então é isso. O que está sendo ocultado deve ser revelado. O líder do grupo de soldados olhou para Sofia com desdém. Você deveria ter ficado longe disso, Sofia. Cada passo que você deu nos trouxe aqui.
Você não entende as consequências. A atmosfera estava carregada de eletricidade, como um balão prestes a estourar. Um dos soldados, com um olhar de compaixão e apreensão, sussurrou para seu superior: devemos agir. Não podemos deixar que revelem o que sabemos. A resposta foi um breve aceno, mas não se detiveram para pensar nas repercussões do que estavam fazendo. De repente, um grito irrompeu da multidão. Um dos executivos, petrificado pelo choque, apontou para o chão. Olhem! Todos viraram-se para ver o que estava acontecendo. Com um movimento de desespero, Lúcio lançou a bomba em direção ao grupo. Um movimento fatal que poderia acabar com tudo. Um estrondo ecoou, e no mesmo instante, algo quebrou a lógica do tempo. Uma explosão ensurdecedora iluminou o ambiente, e o ar se encheu de fumaça espessa. O calor intenso e as chamas dançantes conviveram com gritos de pânico. Havia um sentimento de traição no ar, como se o chão se abrisse sob os pés de cada um ali presente. Enquanto a fumaça se espalhava, formando um véu quase sobrenatural, a sala, antes repleta de tensão, se transformou em um reduto de caos. Jamal, lutando entre o instinto de proteger a família e o desejo de confrontar a verdade, percebeu algo mais. A figura de Sofia, em meio à fumaça, começou a mudar. Seu olhar agora estava marcado por um desespero profundo, mas também por uma determinação ardente. É hora de você saber, Jamal, quem realmente sou. A voz de Sofia ficou mais firme. O rosto dela se iluminou com uma revelação chocante. Meu nome não é apenas Sofia. Eu sou Rosa, e você, meu filho, é parte de algo muito maior. Seu destino estava traçado ao nascer. A revelação caiu como uma bomba, atravessando a sala como um raio. Os olhares de Jamal se uidendo, a confusão pairando na sua mente. Você está mentindo. O que você quer dizer com isso? O toque da dúvida em sua voz era palpável. Ele havia caído em uma teia de segredos e mentiras. Eu sou a filha de um líder da resistência. Um movimento que se opõe ao que esta empresa realmente representa. Seu pai, ele não foi apenas um trabalhador. Ele fez escolhas que foram além do que você entende. Nós estamos todos entrelaçados nessa batalha. A verdade era como um incêndio crescente, consumindo tudo o que acreditava. Antes que Jamal pudesse reagir, as luzes da sala piscaram e uma sombra se aproximou deles. Era Henrique, com um sorriso perverso moldado no rosto. Vocês acham que estão no controle? A história que sua mãe construiu, sua verdadeira identidade, tudo faz parte do que vamos destruir aqui e agora. O clima saltou de um ponto de tensão para um caos absoluto. Era um jogo de xadrez onde as peças se moviam rapidamente. E Jamal percebia que havia mais em jogo do que apenas a sobrevivência. O que realmente estava oculto, sob as camadas de traição, agora seria revelado. Não eram apenas alianças familiares, mas legados, armas e verdades que estavam prestes a ressoar como trovões em tempestades. O que vamos decidir agora definirá nosso futuro. As palavras de Ana ecoaram pela sala e o pânico crescia. Quem eram realmente os aliados? O passado de Jamal, agora como uma tempestade à espreita, prometia desenterrar verdades que ninguém estava preparado para enfrentar. E enquanto a fumaça girava ao redor deles, uma nova tensão se estabelecia. A batalha estava apenas começando. E no fundo de seu ser, Jamal sabia. O que quer que eles escolhessem fazer agora
seria apenas a ponta do iceberg. O ambiente estava na beira de uma explosão, carregado de fumaça e tensão. A revelação de Sofia ressonava como um trovão. O peso das palavras girava em círculos tumultuosos na mente de Jamal. A sala, consumida pela confusão, parecia se fechar, e a adrenalina pulsatória na sua corrente sanguínea o instigava a agir. Enquanto a fumaça espessa dançava, as silhuetas de aliados e inimigos se mesclavam, e tudo o que conhecia parecia se desfazer. Jamal tentou se concentrar na voz de Ana. Você não faz ideia do que está prestes a enfrentar, Jamal. Ele apertou a arma, a expressão se distorcendo em uma combinação de raiva e medo. Todos aqui são apenas peças em um jogo, e você só precisa se alinhar ao lado certo. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer movimento, um som ensurdecedor cortou o ar. Uma detonação explodiu, não do lado de fora, mas na própria sala, como uma bomba que de repente se separou do enredo de ação que todos estavam vivenciando. A estrutura do prédio estremeceu e uma chuva de detritos desabou ao chão. Não, não, não! Gritou Miguel, enquanto a poeira e os escombros se espalhavam, criando um manto cinza que cobria tudo. O caos se instalou e as figuras se confundiam na confusão total. Jamal não conseguia focar, sua cabeça girava. E então, no meio da bagunça, algo emergiu. Uma figura se afastou das sombras, a roupa suja de resíduos e a postura determinada. Era Clara, sua antiga secretária, que eles acreditavam estar fora do quadro. Precisamos ir, agora! Sua voz cortou a confusão. Mas o que mais chocou Jamal foi o olhar intenso dela. Não havia medo, mas uma certeza. Jamal, você não tem ideia do que está acontecendo. E eles sabem disso. O instante se esticou. Momentos pareciam horas enquanto ele tentava processar. Clara, o que você sabe? O que está acontecendo aqui? Um fio de esperança se acendeu em meio à escuridão. Sob seu pai, eu pensei que poderia manter isso sob controle, mas eles estão mais próximos do que você imagina. Clara hesitou, puxando Jamal para um lado mais afastado da confusão. Ele fez algo que mudou tudo. O sindicato não é apenas um crime. É uma organização que está enraizada em tudo. E você, Jamal, é a peça central. Eu? Como assim? A incredulidade quase levou Jamal à beira da loucura. Mas antes que Clara pudesse explicar, um novo estrondo ecoou, e a porta se abriu abruptamente. O par deles virou-se bruscamente, e uma nova figura entrou. Beto, o braço direito de Henrique, uma presença ameaçadora, surgindo como um espectro. Ele estendeu uma mão em gestos para que todos parassem. Não adianta fugir. A verdade está vindo à tona. E Jamal, ele desviou o olhar para Sofia. Você precisa decidir. Sua família é o maior aliado do passado, mas também seu maior inimigo. Uma onda de choque atravessou Jamal nesta revelação. O que você quer dizer com isso? Beto riu, uma risada fria e calculista. Oh, você vai entender em muito breve. Esta não é apenas uma luta certa. É uma luta por quem será capaz de moldar essa empresa e o que ela representa. As palavras gélidas se estabeleceram como uma ponte que se afundava sob seus pés. Enquanto a fumaça subia, uma intensa verdade começou a formar-se dentro dele. Quem você realmente é, mãe?
Jamal virou-se abruptamente para Sofia. O que você e meu pai estavam escondendo? Mas a pergunta pairou, irrespondível, enquanto a brutalidade da situação se intensificava. A atmosfera estava carregada, cada tremor parecia um presságio. E, no centro daquela dança de sombras e revelações, a verdade mais profunda era que, talvez, o legado deles não fosse o que imaginara. O legado da família Pereira não era apenas uma história de luta e superação, mas um labirinto de traições que ultrapassavam a compreensão. E assim, enquanto as paredes se fechavam e cada um lutava por respostas, um único pensamento começava a rufar em sua mente. Quem poderia realmente ser confiável na cidade em que a corrupção florescia e os fantasmas do passado mais intrigantes podiam nunca ser apanhados? O eco, desesperado da pergunta, reverberava em sua mente, mesmo diante da realidade que desmoronava ao seu redor. O futuro estava prestes a ser moldado por verdades que nunca haviam visto a luz. E Jamal estava no centro de tudo isso. As chamas da verdade assopravam pela sala, a fumaça ainda se espalhava, e no meio do caos, Jamal sentiu uma nova determinação surgindo dentro dele. Os olhos de Sofia, agora revelando-se como rosa, brilharam com a emoção da revelação. E Ana, ao seu lado, esperava ansiosamente pela resposta do irmão. A tensão, antes sufocante, começou a se dissolver. O legado que vocês trouxeram ao mundo não é uma maldição, mas uma oportunidade. Beto questionou, a frustração transparecendo em seu tom ameaçador. Jamal não hesitou. Se o que eu herdei me coloca contra a corrupção e a injustiça, então é lá que estarei, não com raiva, mas com uma nova esperança. E com um gesto de ousadia, ele fez algo inesperado. Jamal avançou, encarando Beto diretamente, olhos firmes. Deixa a arma cair. Seremos mais fortes juntos. Chega de mentiras. As palavras pareciam reverberar na sala, cada um absorvendo a possibilidade de uma nova era. Jamal percebeu que a empatia poderia ter um poder mais forte que qualquer arma. A sala estava em transe, enquanto um diálogo fervoroso começou a se formar. Lúcio ficou na defensiva. O que fazer diante daquela transformação? Você é ingênuo, Jamal. Ninguém pode confiar em você, ele disse. Mas a determinação de Jamal apagou as últimas dúvidas. É hora de desmantelar esse ciclo. Se você tem coragem, venha comigo. Se não, essa é a hora de se afastar. Era como se a sala estivesse dividida. Os executivos, antes oprimidos pelo medo, agora começavam a se unir à causa de Jamal. Clara deu um passo à frente, unindo forças. A verdade precisa ser trazida à luz. Se lutarmos juntos, temos uma chance. Muitos acenaram em concordância, o ambiente começando a mudar. Com um novo propósito, eles se uniram, cada um trazendo suas habilidades e conhecimentos para derrubar a organização que se escondia por trás da fachada da empresa. A sala, antes uma arena de medo, se tornava um laboratório de ideias e planos. Jamal olhou para sua mãe e irmã, com um crescente sentimento de esperança. Vamos criar um futuro em que a verdade e a justiça prevaleçam.
Nosso legado será a mudança, não o medo. A luta estava apenas começando. Mas agora, ao invés de miúdo, eles estavam juntos, prontos para enfrentar os desafios. O ar carregava um novo peso, mas também uma nova vibração de otimismo. E enquanto as luzes estavam quase se apagando novamente, houve uma última revelação. Uma pequena caixa em cima da mesa, esquecida em meio ao caos. Com uma mistura de curiosidade e apreensão, Jamal a abriu. Dentro havia documentos antigos revelando mais verdades ocultas sobre sua linhagem e o impacto que sua família realmente teve na sociedade. O que mais estava escondido? A maior revelação ainda estava por vir. E assim, enquanto todos respiravam a nova realidade que se formava, o futuro de Jamal e de sua família começou a se desenhar de maneira diferente. Foi então que uma frase ecoou pela mente de todos ali, um lembrete sutil do que ainda estava por vir. A luta pela verdade nunca acaba. Não perca o momento. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio.